Olá meu amigo, olá minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico, seu blog Santo Nome, você pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora. Sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Estamos ao vivo em definitivo aqui nas páginas do YouTube. Se você achar gostar da nossa podcast, o formato específico para o YouTube, o Spreaker Podcast, é só você clicar no like, dar um like pra gente. Se você não gostar, dá um dislike, é tudo do seu nome. Essa podcast é específica, tá certo? Obrigado, gratidão. E a gente vai falar um pouquinho, um estudo de caso em 15 minutos aqui ao vivo para a disciplina de Psicologia da Educação da professora mestre, especialista na disciplina, Sônia Maria de Campos, para o Centro Universitário Unifatece, tá certo? Para a disciplina de Psicologia da Educação, estudo de caso, e para o professor tutor aí, professor Giovanni. A todos os amigos aí e colegas de curso, meu muito obrigado. Você que acompanha o meu trabalho também, meu muito obrigado. Um beijão para minha amada esposa Elis e um beijão para o meu amado filho Emmanuel. Papai te chama de montão, fala aqui de Americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Hoje, dia 12 de outubro, dia da criança, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, 14 horas e 3 minutos em ponto. Então, nessa questão aí que nós vamos falar aqui na nossa fala, nós vamos tentar elencar algumas questões, uns questionamentos, e depois fazermos um fechamento, né? E, ao mesmo tempo, quero apresentar para vocês essa questão da podcast. Nosso aluno, ele precisa ter acesso ao mundo do conhecimento e das ferramentas para facilitar a tua aprendizagem. Aquela questão da aprendizagem mediada também. Tá ok? Então, eu quero apresentar essa questão da podcast no formato aqui que pode chegar até o aluno, porque a tecnologia, muito embora muitas pessoas não tenham acesso ainda, infelizmente, mas uma parte considerável da população brasileira tem acesso a essa questão da tecnologia. Então, no caso que nós nos encontramos, nós vemos que a nossa sociedade, como foi discutido nas aulas, ela vem passando por transformações, mas a sociedade ela se transforma, não para de transformar, só que essa questão da transformação está muito acelerada. E uma questão muito importante são vários estímulos que cercam o ser, que o atraem, e como que fica a escola, tá certo? Então você tem questões aí de estímulos que ronda a escola e que você carrega consigo, que é um celular, por exemplo. Então você tem muitas questões fora da escola que te atraem. E como que numa sociedade que é cada vez mais consumista, uma sociedade que as relações são mais lineares, vamos dizer assim, cada vez mais rápidas, tem aquela questão também do SPA, do síndrome do pensamento acelerado de Augusto Cury, que também tem essa questão para a aprendizagem. Então você, professor, você, professora, você se depara com isso. Como que eu vou enfrentar tudo isso aí? É um caso concreto. Você tem um aluno, você tem uma sala de aula e tem vários estímulos que rondam a escola e também estímulos que advêm da tecnologia. E ao mesmo tempo as relações humanas como que estão? Em algum sentido, nessa questão dessa psicologia humanista aí de Rogers, nós vamos ver que nós temos que ter aí uma questão humana. O humano entra na questão, no cerne da questão. E como que nós vamos trabalhar isso? Questão de sentimento. Tem um autor que eu gosto muito, e ele, Henri Vallon, dizia o seguinte: nós precisamos de adultos socializados para inserir a criança no social. Então, nessa sociedade dinâmica, rápida, líquida, as relações são líquidas, são fluídicas, tá certo? Como o Bauman, ele ressalta, que a professora mencionou no curso, a professora Sônia Maria de Campos, Obrigado, professora. Feliz Dia dos Professores para você, para vocês todos também, para o professor Giovanni e para todos que acompanham a gente. Então, nessas relações fluídicas, como que você vai conseguir passar um legado
e ao mesmo tempo perceber quais as necessidades reais do teu aluno hoje. E qual é a realidade do local, como diz Vygotsky, o ambiente que você está inserido, onde você está cercado, porque a partir do momento que você está numa escola, numa região, você vai se deparar com uma situação. Quando você muda aquele ambiente, tá certo? Você pode ter certeza que muitas questões serão alteradas também. Então você vai ter que lidar com tudo isso, meu caro amigo professor, professora, e ao mesmo tempo nós temos que dar significado para a aprendizagem, para o ensino, como diz Pilete no seu livro Didática Especial, né? Didática Geral, na verdade, ele diz o seguinte, que o comportamento humano ele vai mudando, e é onde ocorre a aprendizagem, é a mudança de comportamento. Então, como que eu vou mudar o comportamento do meu aluno para que realmente ele busque e queira a aprendizagem, a motivação, essa questão toda nessa sociedade dinâmica e rápida e fluida? O conhecimento está aí. Você dá um Google, você tem um conhecimento, mas isso aí não se traduz, né, em sabedoria, em conhecimento, significado, com um significado de fato para a tua vida, que vai fazer a diferença na tua vida. Você pesquisa uma coisa hoje, você responde aquela pergunta, mas porque você não ficou na aprendizagem significativa, aquele conhecimento é superficial. E uma brisa que dá aí das relações humanas, da sensibilidade, qualquer coisa que seja, aquele conhecimento se perde. Então você não tinha o conhecimento, você tinha um conhecimento momentâneo. E como que a gente vai conseguimos traduzir tudo isso na mudança de comportamento, como diz Pilete, né? Como diz, tem muitas ressalvas a Paulo Freire, mas ele tem uma fala que é muito importante. Não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Então, nós temos saberes que rondam a escola. E como esses saberes, tá certo, serão significativos para o nosso aluno e para nós também. Então eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer minhas paixões, né? A inteligência emocional. Eu tenho que passar esse legado. Resumindo a conta, meu amigo e minha amiga, você que nos acompanha aí, meus caros professores, nós temos que tratar o humano, chegamos nesse cerne dessa questão, como humano. Como uma pessoa que tem muitas expectativas, muitas ansiedades, muitas cobranças, e às vezes ninguém tem um olhar carinhoso para com as crianças, né? Para com os adolescentes. Eles estão numa fase de turbulência, de mudanças e são rápidas, eles são muito ansiosos, né? As relações estão dinâmicas, ninguém tem tempo para eles também, e aquela coisa vai se escondendo atrás das tecnologias, mas nós vemos e observamos que a falta de carinho, a falta de amor para esses entes vai resultar numa questão que vai refletir na aprendizagem. Então o professor do século XXI é o professor que vai se deparar com N questões dentro de sala de aula e fora da sala de aula também, do entorno da sala de aula. Então o ambiente, né, o acolhimento, ver o humano como humano, com suas necessidades, com suas especificidades, fazem parte do professor do século XXI. Que ele está sendo desafiado, né, a sair da sua zona comum de conforto que tínhamos, né? E hoje nós nos deparamos com a outra questão, que é essa questão da rapidez. E ao mesmo tempo, com todas essas tecnologias que existem, nós precisamos sermos humanos. Né? Colocar a humanidade no centro da questão. Não só o dinheiro, né? Não só as tecnologias, mas dentro das relações humanas sempre vai ter ali essa questão do humano, do sentimento, da compaixão, né? Benjamin Bloom falava sobre a sua taxonomia, ele dizia muito sobre isso também, essa questão do humano, né? A gente não pode perder isso de vista. Então, resumindo a conta, o professor do século XXI é o professor que ele transcende essas questões
prementes aí dessa fluidez, e ele consegue observar no meio do caos o humano que está diante dele. Ele tem aquele olhar que toca o outro humano. Acho que essa palavra que motiva a nossa praxis. É isso aí. Muito obrigado a essa oportunidade da Unifacete, Patécia, de fazer esse curso, que eu estou gostando muito, e parabéns pelo trabalho. Estamos tentando aí, com essa podcast, sair da zona comum, saímos daquele caminho tranquilo, e fomos desafiados a fazer essa podcast aqui. Muito obrigado a todos. Duvide de tudo, pois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.